Às vezes, o que uma pessoa constrói com uma vida inteira pode ser ameaçado, num único papel assinado. No interior do Brasil, numa região de terra vermelha e estradas de chão batido, vivia o senhor João Batista, um agricultor idoso já cansado pelo tempo, mas ainda firme no que mais valorizava, a sua pequena propriedade. A terra não era grande, mas era tudo o que ele tinha. Foi ali que ele plantou milho, feijão, criou alguns animais, construiu uma casinha simples de madeira e viu a vida passar devagar. A esposa já tinha falecido há anos e os filhos tinham seguido suas próprias vidas na cidade. Mesmo assim, João Batista nunca quis sair dali. Aqui é meu chão. Aqui eu vou ficar até o fim, ele costumava dizer. Todos na região o conheciam como um homem simples, trabalhador e desconfiado de coisas de papel. Ele não tinha estudo. Sabia apenas o básico: contar dinheiro, assinar o nome com dificuldade e confiar na palavra das pessoas, algo que, com o tempo, ele aprendeu que nem sempre era seguro. Um dia, chegou até ele um aviso da prefeitura da cidade mais próxima, um papel oficial, entregue por um motoboy, dizendo que havia uma atualização no registro da terra dele. João Batista ficou confuso. Que história é essa agora? Murmurou, segurando o papel com as mãos tremendo um pouco. Ele tentou ler, mas as palavras eram difíceis demais. Tudo parecia uma língua estrangeira. Sem entender bem, ele decidiu ir pessoalmente até o cartório da cidade. Quando chegou lá, o ambiente já o deixou desconfortável. Muitas pessoas bem vestidas e um silêncio que fazia ele se sentir pequeno. Foi atendido por uma funcionária jovem, que olhou para o sistema e depois para ele. Seu João, existe um pedido de registro da sua propriedade em nome de outra pessoa. Ele franziu a testa. Como assim outra pessoa? Essa terra é minha desde que eu era moço. Eu mesmo abri ela no braço, derrubando mato, plantando tudo. A funcionária respirou fundo e mostrou alguns papéis. Havia uma assinatura diferente da dele e um nome que ele não reconhecia. Naquele momento, João Batista sentiu como se o chão tivesse sumido por baixo dos pés. Isso não pode estar certo. Eu nunca vendi nada. Nunca dei nada para ninguém. O senhor precisa apresentar documentos que comprovem a posse. Ela respondeu com calma, quase automática. Mas João não tinha documentos organizados. Tinha apenas lembranças, histórias e anos de trabalho duro. Ele saiu do cartório em silêncio. Na volta para casa, o sol parecia mais quente do que o normal. Ele segurava o papel dobrado no bolso, como se ele pesasse mais do que deveria. Ao chegar, sentou na varanda e ficou olhando para a terra dele. O vento balançava o milho já crescido, como sempre fez. Mas agora tudo parecia diferente. Pela primeira vez em muitos anos, João Batista sentiu medo. Não do tempo, não da idade, mas de perder tudo o que construiu, com as próprias mãos, para alguém que ele nem sabia quem era. Depois daquela ida ao cartório, o senhor João Batista passou a dormir mal. Não era dor no corpo, era inquietação na cabeça. Ele acordava de madrugada, sentava na varanda e ficava olhando para a sua terra como quem tenta guardar algo que já sente que está escorregando. Nos dias seguintes, decidiu procurar ajuda. Foi até a cidade vizinha, onde havia um conhecido antigo, o seu Antônio, que já tinha trabalhado como escrivão e entendia um pouco dessas coisas de documento. Quando chegou, mostrou os papéis. Antônio ajustou os óculos, leu com calma e o silêncio foi ficando pesado. João, isso aqui não é simples, não. Como assim não é simples? Perguntou ele já com a voz mais tensa. Antônio respirou fundo. Tem um registro novo aqui, feito recentemente. Parece que alguém entrou com pedido de posse da sua terra. João Batista apertou o chapéu nas mãos. Mas eu nunca vendi nada. Nunca assinei nada disso. Antônio olhou para ele com seriedade. O problema é esse. Se alguém apresentou o documento com assinatura, mesmo que não seja sua, pode virar uma disputa complicada. João ficou em silêncio por alguns segundos. Então quer dizer que podem me tirar minha terra assim? Antônio não respondeu de imediato. Só abaixou os olhos. Aquele gesto foi suficiente. No caminho de volta para casa, João Batista começou a lembrar de coisas pequenas que antes ele ignorava. Um homem estranho que apareceu meses atrás perguntando sobre a terra. Um senhor bem vestido que disse estar ajudando a regularizar propriedades da região. Ele não tinha dado importância na época. Agora tudo parecia se encaixar de forma perigosa. Quando chegou em casa, encontrou sua vizinha, Dona Maria, que já sabia de tudo na região antes mesmo das notícias chegarem oficialmente. Seu João, ouvi dizer que estão mexendo com suas terras. Ele suspirou.
Parece que sim, Dona Maria. Mas eu não entendo como isso aconteceu. Ela cruzou os braços. Hoje em dia tem gente que engana os mais velhos fácil. Principalmente quem não entende desses papéis. Essas palavras doeram mais do que ele queria admitir. Naquela noite, João Batista não conseguiu ficar dentro de casa. Saiu de novo para a varanda e ficou olhando a cerca da sua propriedade. Cada poste de madeira parecia contar uma história, mas agora também parecia frágil. Foi quando ele tomou uma decisão. No dia seguinte, ele iria voltar à cidade, mas dessa vez não iria sozinho, e nem apenas para perguntar. Ele precisava descobrir quem tinha colocado aquele nome no papel. E por quê? Porque uma coisa ele sabia bem. Aquela terra não tinha sido comprada com dinheiro. Tinha sido conquistada com a vida inteira dele. E ele não ia perder isso sem entender a verdade. Na manhã seguinte, o senhor João Batista acordou mais cedo do que o habitual. O céu ainda estava cinzento, e o silêncio da roça parecia mais pesado. Ele vestiu a mesma camisa velha, pegou o chapéu de palha e colocou no bolso os papéis que tinha conseguido até então. Dessa vez ele não foi sozinho. Dona Maria insistiu em acompanhá-lo até a estrada, e um jovem vizinho, o Lucas, ofereceu ajuda para levá-lo até a cidade de moto. No caminho, João Batista não falou muito. Só olhava para as árvores passando devagar, como se cada uma pudesse ser a última vez que ele via aquilo. Seu João, o senhor vai conseguir resolver isso, disse Lucas tentando animar. Mas João apenas respondeu baixo. Eu só quero entender quem está mexendo naquilo que não é dele. Chegando novamente ao cartório, o ambiente parecia o mesmo. Mas para João tudo agora tinha outro peso. Ele já não era apenas um agricultor confuso. Era um homem em alerta. Ele foi atendido por outro funcionário, mais velho desta vez. João colocou os documentos na mesa com firmeza. Eu quero saber quem colocou o nome na minha terra. O funcionário olhou os papéis, digitou algo no computador e demorou mais do que o normal. O silêncio daquela espera parecia esticar o tempo. Finalmente ele falou. Seu João, aqui consta que o pedido de registro foi feito por uma empresa de regularização fundiária. Empresa? Ele franziu a testa. Sim. Eles apresentaram documentos com uma assinatura que consta como do senhor. João Batista bateu levemente na mesa. Isso é mentira. Eu nunca assinei nada para empresa nenhuma. O funcionário manteve a calma. O senhor precisa contestar formalmente. Se não fizer isso rápido, o processo pode avançar. João ficou parado. Pela primeira vez ele percebeu que não era apenas uma confusão. Era um processo andando sem ele, como se sua vida estivesse sendo decidida sem sua presença. Ao sair do cartório, ele encontrou Lucas do lado de fora. E aí, seu João? Ele respirou fundo. Alguém está tentando tomar minha terra, e tudo no papel parece estar a favor deles. Lucas ficou sério. Mas o senhor tem provas de que é seu? João olhou para o chão por um instante. Eu tenho anos de trabalho. Tenho a minha vida inteira ali. Lucas não respondeu, e naquele silêncio, João percebeu a dureza da situação. Na volta para casa, ele não conseguiu descansar. Sentou novamente na varanda, mas agora não olhava apenas para a terra. Ele olhava como se estivesse tentando gravar cada detalhe na memória. O vento passou pelo milho, os animais ao longe, a cerca velha que ele mesmo tinha colocado décadas atrás. Tudo aquilo podia deixar de ser dele, e ele ainda nem sabia quem estava por trás disso de verdade. Mas uma coisa começava a ficar clara para João Batista. Se ele não lutasse agora, não seria apenas um papel que levariam. Seria toda a sua história. Depois de dias tentando entender os documentos, o senhor João Batista finalmente conseguiu o que mais precisava. A ajuda de um advogado indicado por um conhecido da cidade. O homem se chamava Dr. Henrique. E diferente dos outros, ele não falava difícil sem explicar. Quando João chegou ao pequeno escritório, colocou todos os papéis sobre a mesa. Doutor, eu só quero minha terra de volta. Ou melhor, eu não quero perder o que nunca deixei de ser meu. Henrique analisou tudo com calma. Leu, comparou, digitou no computador, fez ligações rápidas. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Depois de alguns minutos, ele se encostou na cadeira. Seu João, isso aqui é mais grave do que parece. João apertou o chapéu com força. Como assim? Essa empresa que entrou com o pedido, ela já fez isso em outras regiões. Eles usam documentos falsificados ou assinaturas obtidas de forma irregular. Em alguns casos, enganam pessoas idosas que não têm acesso fácil à informação. João ficou em silêncio. O rosto dele endureceu. Então eu fui enganado. Pior, tentaram se aproveitar do senhor.
Naquele momento, o advogado explicou que seria necessário abrir uma contestação formal imediata e levar o caso à justiça. Mas também avisou algo importante. Se não agir rápido, o registro pode ser concluído. E depois disso, reverter fica muito mais difícil. João assentiu lentamente. Então eu vou até o fim disso. Nos dias seguintes, começou uma luta silenciosa. Documentos foram reunidos, depoimentos de vizinhos foram colhidos, e até Dona Maria foi chamada para confirmar que aquela terra sempre pertenceu ao Senhor. Pela primeira vez, João não estava sozinho. E então veio o dia da audiência simples na pequena comarca da região. João Batista entrou no local com passos lentos, mas firmes. Não tinha roupa de advogado, nem palavras difíceis. Tinha apenas a verdade da vida dele. Do outro lado, representantes da empresa tentavam explicar os documentos. Mas quando o juiz perguntou sobre a origem da assinatura, algo começou a desmoronar. O perito grafotécnico já tinha analisado os papéis. A assinatura apresentada não corresponde ao padrão do Sr. João Batista. Há indícios claros de falsificação. Um silêncio tomou a sala. João não falou nada, só respirou fundo, como quem carrega um peso que finalmente está sendo tirado. Dias depois veio a decisão final. A tentativa de registro foi anulada. A terra continuava sendo dele, legalmente e oficialmente. Quando saiu a notícia, João Batista não comemorou com gritos. Apenas caminhou de volta para casa em silêncio. Chegando na sua varanda, ele sentou no mesmo lugar de sempre. Olhou para a machamba, para o milho, para a terra vermelha que já tinha visto tantas estações. Dona Maria chegou depois sorrindo. Seu João, acabou. Ele assentiu devagar. Acabou. Mas eu quase perdi tudo sem nem entender como. Naquela noite, João ficou mais tempo na varanda. Não por medo dessa vez, mas por reflexão. Ele entendeu algo simples e duro. Hoje em dia não basta só trabalhar a terra. É preciso entender o mundo ao redor dela. E enquanto o vento passava pela plantação, ele pensou em todos os outros como ele, que talvez não tenham tido a mesma sorte, porque no fim a terra dele quase foi tomada não pela força, mas pela confiança errada e pela falta de informação. E isso ele nunca mais ia esquecer.